Foram 10 anos de pesquisa, leitura e viagens para poder escrever seus livros sobre a Guerra do Contestado. Eu converso hoje com a professora e historiadora Rosa Maria Tesser. O Palavra Aberta já está no ar. Se fosse preciso fazer um resumo, contar em poucas frases, né? O que foi a Guerra do Contestado? A senhora conseguiria? Vamos tentar. A Guerra do Contestado foi uma revolta camponesa nos anos de 1910, 1912 e que durou até 1916. Um conflito de terras entre os caboclos e o governo e com a participação do capital norte-americano usando as nossas terras, né, para a conquista da economia e fazer o trabalho da construção da estrada de ferro. E quem ganhou essa guerra? Eu sempre digo que somos meio vencedores, tanto um lado quanto o outro. Porque de um lado perdeu e do outro lado perdeu também. Então não dá para dizer que teve vencedores. Os dois lados foram mutilados. Uns pelo capital econômico e outros pelo capital humano, que foram tantas vidas que se perderam nesse embate. Durou muitos anos, né, e muitas mortes, né? Foram quantas mortes aproximadamente? Bom, diverge-se muito em termos de números, porque aquela época não teve assim um cuidado de talvez as devidas anotações. Então uns estimulam em torno de 10 mil pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Outros falam em 20 mil, mas eu fico mais aproximado nos 20 mil pelo que eu pesquisei e pelo que eu estudei do conflito na região do Contestado. Professora Rosa, a senhora gosta desse assunto, estudou durante muitos anos, inclusive lançou alguns livros, mas a sua formação não é história, né? Não, a minha formação, eu sou pedagoga, né? Em história eu sou autodidata. Por que eu sou autodidata? Porque eu gosto muito de ler. Eu tenho sede de ler tudo que eu encontro. E quem lê, acaba escrevendo. E também eu nasci na região. Qual município a senhora nasceu? Pelo menos nos meus documentos da época, conta o município de Irani, que é dito o berço do contestado, né? Onde aconteceu o primeiro embate entre as forças repressoras do Paraná com os caboclos em Santa Catarina. E foi por isso, então, que despertou essa curiosidade em conhecer mais um pouco a história da Guerra do Contestado? Foi por isso. E eu lembro até de um detalhe, quando menina moça, quando minha mãe ia para a vila, no centro, fazer compra, ela dizia, vamos fazer compra na casa do fulano de tal. E eu dizia para minha mãe, se foi lá onde mataram muita gente, eu não quero ir. Veja como já de pequena eu tinha isso, né? E fui me aprofundando, escutando, lendo, e enfim, fui procurando saber porque era a nossa história. Porque eu sempre digo que eu sou a terceira geração dessa gente. Pela minha idade de hoje, pelos meus anos de hoje, e que ela faz 100 anos que terminou, né? 100 anos. E que tipo de reflexo daria para dizer que ainda tem na região com relação à Guerra do Contestado? O reflexo que temos na região que ficou assim uma dor muito grande, em primeiro lugar. Uma dor. Porque eu pesquisando os meus trabalhos para os meus livros, eu sinto que muitas pessoas ainda se ressentem e não querem falar do assunto. E sabe por que eles falam até muito comigo? Eu apresento a minha carteira de identidade e daí identifica que eu sou nascida em Irani, então eles me têm como pessoa da época, da região ou remanescente, né? E que entende realmente do assunto, né? Porque imagino quantas pessoas curiosas também que não sabem nada sobre a Guerra do Contestado. A senhora se depara com pessoas que realmente desconhecem? Sim, eles perguntam o que é isso? O que aconteceu? Onde é que foi? Então, Isabela, eu parto do seguinte princípio no meu trabalho que eu faço, porque isso deveria ser disciplina até escolar. Devia ser disciplina escolar. É um grande capítulo da história do Brasil e de maneira especial aqui no sul do Brasil, né? Eu parto do seguinte princípio no meu trabalho.
Se eu conseguir passar 3 conteúdos do que foi a Guerra do Contestado, onde foi, por que foi e aonde foi, eu sou vitoriosa. Principalmente para nós catarinenses, que tivemos uma divergência muito grande com o estado do Paraná, nesse embate todo com a questão de limites, né? Que nas demandas judiciais fomos para os tribunais de justiça 3 vezes, e as 3 vezes Santa Catarina ganhou a questão. Sim. E que há um pequeno, entre aspas, mas há um pequeno ressentimento entre muitos paranaenses, quando eu até converso, que a história não é bem assim. Eu digo, mas pelo menos ficou escrito que Santa Catarina foi vencedora na demanda judicial por 3 vezes. Mas quando a senhora fala que conversa com pessoas da região, ali na fronteira, com o Paraná, isso faz parte da sua pesquisa também? Faz. Visitar as pessoas, ter esse convívio, conversar com elas, essa é a pesquisa? E como é que a senhora faz para chegar até essas pessoas? Curiosidade, e eu leio muito, eu sou uma pessoa que faço muitas amizades, eu tenho assim uma facilidade de convívio, sou muito franca, sou muito aberta, estou sempre disposta a ajudar e ser ajudada, e resolvi visitar os 18 lugares que aconteceram os combates da Guerra do Contestado. Oxalá que Deus me dê saúde para, esse ano não digo, mas talvez o ano que vem eu fazer o caminho de volta, para ver como está. Porque eu pude fotografar muitas coisas que sobrou muito pouco. Sobrou muito pouco. Mas eu com a minha máquina fotográfica, indo lá fotografando, procurando as pessoas, procurando professoras, que como pedagoga eu falo a linha da pedagogia, então eu me identifico muito com professores. Fazendo pesquisa, mas eu quero saber também se essas pesquisas também foram feitas pela internet. Algumas sim. Mas a maior parte em leitura, livros. Livros? Tá, mas falando em livros, eu quero saber dessas obras aqui, depois de muita pesquisa, saíram 3 livros, né? Mas você vai me contar isso depois do intervalo. A gente volta já. Seguimos a conversa com a professora Rosa Maria Tesser. Tesser é alemão ou italiano? Há quem diga que é alemão e há quem diga que é italiano, mas os meus descendentes vieram da Itália, da região de Trento, os pais do meu pai, Francisco Tesser. Pois é, daí lá em Irani, onde a senhora nasceu, morou alguns anos, mas chegou uma hora que a senhora resolveu sair de lá. Qual foi o motivo? Que se mudou para onde? Muito jovem, eu vim para o litoral. Eu vim em busca do desconhecido. E aqui aportei, trabalhei, me formei, constituí a minha vida profissional, trabalhei muito e estou aí ainda contribuindo com a história de Santa Catarina. Pois é, então vamos voltar a falar dos livros, né? Sim. Essa pesquisa então de 10 anos, imagino, viajando, lendo, conhecendo pessoas, conversando muito, chegou o quê? O primeiro livro, qual foi? O primeiro livro foi esse aqui. O Espírito Catarinense do Homem do Contestado. Tá, esse foi o primeiro de que ano? Esse aí foi em, meu Deus do céu, 2001, 2002, por aí. Aí foi um livro pequeno, estava assim ainda... Engatinhando e foi para o segundo. Fui para o segundo, que daí veio esse aqui, o título, O Contestado, a História que o Brasil não conhece. Opa! Até para chamar a atenção de muita gente que pergunta o que é o contestado. É uma leitura fácil, didática. Didática, pedagógica, porque até pela minha formação... fotografias. Eu passo a trabalhar na linha pedagógica. Porque eu quero que o adolescente, o jovem, o nosso estudante, tenha o gosto de ler. Que hoje já é tão difícil, então procurar com ilustrações, mostrando fotos das épocas, dos fatos, que fica melhor para o nosso jovem entender. Quando fala fotos da época, né, nesse caso aqui, dos livros, a senhora conseguia as fotos com quem?
Bom, essas, muitas eu tirei, muitas ganhei de algumas prefeituras e tudo, né? Agora, dia de hoje, já no 4º livro que eu tenho... Opa, mas esse vai me contar, mas primeiro me falar do terceiro. Falar do terceiro. Tá. Esse foi? Esse foi pelos 100 anos do início da Guerra do Contestado. 100 anos do início. Aí esse já é um trabalho mais... Esse aqui eu levei 5 anos para fazer ele. Esse foi onde eu viajei em todos os locais onde aconteceram os combates. Encontrei tantos amigos, tantos colaboradores. Por isso eu quero fazer o caminho de volta. Para agradecer e levar um livro. Ah, pois é, o caminho de volta também, está terminando, também está no forno, então, o 4º livro, né? O 4º livro. Pois é, mas aí para quem se destina esses livros? Para onde eles vão? Esses livros eu tenho procurado fazer visita nas escolas e nas secretarias de educação. Eu vendo para as secretarias de educação dos municípios. Para que sejam usados nas salas de aula. Nas salas de aula. E assim fico muito triste quando me dizem assim, como eu gostaria, mas a escola não tem dinheiro para comprar. Acontece isso. Acontece isso. Então eu queria aqui lembrar a Lei 8.759 de 1992, do então deputado Sérgio Grando, que ele pedia que essa lei contemplasse os autores catarinenses. Nas salas de aula? Nas salas de aula. Com livros de autores catarinenses? Autores catarinenses nas salas de aula. Ela foi homologada depois pelo governador Paulo Afonso, e eu vejo assim que ela é uma letra morta. Ela está escondida numa gaveta, eu acho. Então, quem sabe, aqui eu gostaria de fazer uma colocação, se me permite, quem sabe algum dos nossos deputados tire essa lei da gaveta e põe em evidência para que o próprio Estado adquira os exemplares dos escritores catarinenses. E até para quem desconhece essa lei, né? Até para quem desconhece, porque Monteiro Lobato já dizia que um país é feito de homens e livros, né? É verdade. E esse 4º livro aí, falando em homens, tem uma história de um fotógrafo. É um livro um pouquinho diferente, né? Como foi, assim, como ele foi planejado, o próximo livro? O próximo livro, meio no acaso. Eu sempre gostei das fotos do fotógrafo Claro Gustavo Jansson. Quem foi ele? Claro Gustavo Jansson foi funcionário da empresa Lambert, a grande empresa norte-americana de Três Barras. Ele é um sueco, veio para o Brasil com 12 anos, começou a trabalhar no Planalto Norte e a fotografia caiu no caminho dele por acaso. E ele foi o fotógrafo da Guerra do Contestado, porque na época o governo brasileiro não teve a sensibilidade de mandar um fotógrafo acompanhar o trabalho, digamos, do Exército, da Força Pública do Paraná. E ele acompanhou, fotografou, fez um trabalho assim primordial. E essas fotos a senhora encontrou como? Eu já usando alguma foto dele, principalmente nesse meu 3º livro, eu fiz uma pesquisa e encontrei a filha mais nova dele viva, olha, com 93 anos, morando em Sorocaba, no estado de São Paulo, e eu fiz um contato com ela e com o neto, Paulo. Não tinha problema deles me darem as fotos, o que eu queria mais, que eu queria fazer, escrever sobre a vida dele. Porque Bahia teve Euclides da Cunha, que escreveu Sertões sobre Canudos. Sim. E nós temos, claro, Gustavo Jansson, que na memória visual, acho que muito mais contundente do que o trabalho de Euclides da Cunha, não dizendo que não é um excelente trabalho. Pois é, daqui que a senhora fez? Foi até Sorocaba, no interior de São Paulo, conhecê-la? Conhecê-la, ganhar todo esse arsenal, fotos assim maravilhosas, que aí no 4º livro já está saindo. Está no meu computador, depois se você quiser conferir, que agora eu estou, como se diz, arrumando o bonequinho, arrumando os olhos, arrumando a roupa dele, tudo, deixando ele de acordo. E eu acho que esse ano ele sai junto com uma exposição. Ai, que bom então. Vai preservar ainda mais a história de Santa Catarina. A senhora colabora muito com isso. Muito obrigada. Foi um prazer te conhecer, tá? E sucesso aí nos livros e tomara que essa lei seja lembrada. O prazer foi meu receber você em minha casa, a sua equipe, muito obrigado. E estamos aí para ajudar Santa Catarina. É isso aí, obrigada.